Graça e paz, queridos, estamos aqui para mais uma série de estudos acerca para os nossos PGMs. Ele vai estar linkado com a campanha dos 31 dias de oração pela família que a Junta de Missões Nacionais tem promovido no Brasil todo, né? O tema é Jesus transforma a minha família. E nós vamos falar hoje sobre a questão dos pais e filhos transformados. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amados, independentemente de como você respondeu às perguntas acima no quebra-gelo, no texto bíblico de hoje, Deus está estabelecendo para nós um padrão cristão para o relacionamento entre pais e filhos. Assim como ele estabelece os padrões para todos os relacionamentos do cristão. O objetivo é que, sendo pai ou filho, cada cristão viva de maneira digna, de acordo com a salvação que nós recebemos. As recomendações aos filhos, por exemplo, aqui, são muito claras, né? Os pais amam os filhos, possuem a experiência de vida para transmitir aos filhos. A obediência, então, é sensata, por isso, é uma questão de sensatez por causa disso. Ou seja, precisamos obedecer por uma questão de sensatez. Mas, além disso, essa obediência ela tem que fluir especialmente da reverência, principalmente devido ao Senhor. Porque o que nós fazemos como ao Senhor, para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se hoje você tem sido um filho rebelde ou desobediente, a sua desobediência e a sua rebeldia não são só contra seus pais, mas ferem a Cristo também. Ferem ao padrão que ele estabeleceu. Paulo está dizendo que essa obediência ela tem que ser no Senhor. Ele acrescenta dizendo que essa obediência ela é justa, porque ela é feita por amor ao Senhor. O outro ponto é a questão de que o relacionamento pais e filhos transformados são marcados pela honra. Honrar pai e mãe significa mais do que obedecê-los. Se trata de uma atitude espontânea do filho em relação aos pais, demonstrando a eles um apreço voluntário, não somente pelos pais, mas pelo cumprimento do mandamento, que tem que é o único que vem com a promessa, que é o primeiro que vem com a promessa. A promessa é relacionada à questão do obedecer ao Senhor e de ter a vida prolongada. E essa promessa não é somente individual, ela é uma promessa por uma questão de consciência social. Quando Deus manda esse mandamento, ele manda ao povo de Israel. E está dizendo, o povo de Israel vai se manter vivo e a vida prolongada se os filhos honrarem os pais. Assim acontece na nossa vida. A nossa sociedade, ela vive ou morre de acordo com o nível de honra que os filhos dão a seus pais. Quanto mais honra, mais vida. Quanto menos honra, menos vida. Mas além da questão que nós temos aqui de honrar pai e mãe, nós vemos também que Paulo ele também direciona uma palavra aos pais, falando que os pais não devem irritar os vossos filhos. E essa é uma questão, a recomendação aqui é quase tão justa quanto aos filhos. O que é não irritar? Não provocar a ira. É você evitar dar ordens humilhantes. É você dizer, quando ele pergunta uma coisa, porque eu posso, na base do apenas quem manda sou eu. É agir sempre desaprovando de forma irracional o filho, nunca incentivando ele naquilo que ele acerta. É você agir com intemperança, sem controle,
controle das suas palavras, controle das suas emoções. É você, no lugar de disciplinar, você espanca, você machuca, você fere, você magoa. É você provocar nos filhos uma contrariedade que gera uma reação, um sentimento negativo na vida deles. Ou seja, precisamos ser sábios no trato com os filhos, né? Mas nunca devemos usar ou provocar a ira ou ter uma ira que gere uma retaliação. Evitar provocar a ira é sábio. Agora, no entanto, nós precisamos conversar e educar os filhos e discipliná-los. Então, evitar a ira é sábio, mas evitar contrariar é insensato. Porque precisamos dizer não muitas vezes, porque nós temos mais experiência, guiando-os, criando no caminho do Senhor. Criar segundo a instrução e o conselho do Senhor significa lançar mão de uma disciplina contínua, mas principalmente, pais sábios lançam mão do discipulado contínuo. Ou seja, os seus primeiros discípulos são os seus filhos. E você precisa estar ensinando-os continuamente. E aqui não é somente um mandamento para mães, é para pais também. Os pais homens que têm essa responsabilidade de ensinar o Evangelho, de encorajar no Evangelho, na palavra do Senhor. De repreender quando precisar, mas tudo fazendo no Senhor. Portanto, amados, caminhando para fechar esse momento, um filho transformado é aquele que obedece e vive bem na terra, porque honra seus pais. Se você tem sido rebelde, desobedecido ao pai como filho, peça perdão a Deus e peça perdão a seus pais, porque você pecou contra eles, mas também pecou contra a Deus. Se você é um pai transformado e não tem agido com seus filhos, educando com sensatez e com sabedoria, peça perdão a Deus pelo pecado cometido e peça perdão a seus filhos. E corrija os rumos. A Bíblia tem toda a instrução necessária para que pais e filhos transformados vivam bem na terra e tenham uma convivência harmoniosa. O segredo é seguir o que ela está dizendo. Cabe a vocês, como pais, seguir. Cabe a vocês, como filhos, seguir. Que a nossa oração é que a relação pais e filhos seja cada dia mais íntima, estreita no Senhor. O último versículo de Malaquias diz que Deus vai mandar Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não venha a ser ferida com maldição. É fundamental isso. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens dado a oportunidade de podermos estar corrigindo os relacionamentos entre nossos filhos ou os pais, segundo o Teu padrão, para que possamos agir e vivenciar os Teus ensinos como pais e filhos transformados. Que esse relacionamento seja marcado pela obediência, pela honra e pela sabedoria. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Bom estudo.